espaços da cidade podem ser subdivididos em diferentes mundos é trabalhada por Cândido Malta, em Pinsk, Jaime, Organização Práticas de Cidadania, São Paulo, contexto 2004, páginas 121 a 136. Para o autor arquiteto urbanista, os espaços das cidades pertencem a 6 mundos distintos e complementares, sendo eles o mundo do trabalho, o da moradia, o do lazer, o da cultura laica e religiosa, o da saúde e, por fim, o de ir e voltar entre esses vários mundos por meio dos sistemas de circulação que são em si próprios um mundo também à parte. Práticas cidadãs para uma nova cidade. Da mesma forma, melhor sorte assiste a compreensão de que o espaço público parte do mundo da circulação e deve ser um lugar de convivência democrática, um espaço de estímulos culturalmente produtivos, onde o cidadão possa interagir não só com seus iguais, mas também com o ambiente comum de cidade. Para Morand de Villers, a cidade que abriga espaços públicos deve propiciar a utilização desses espaços pela população. Mais do que isso, deve proteger o homem e valorizar a cidade. Dito de outra forma, não é somente um direito dos habitantes, como também um direito da própria cidade. Conclui a autora dizendo que é um direito mais do que um direito de utilizar os espaços públicos, dentre eles as praças do município. Morand de Liver, Jaqueline. A cidade sustentável, sujeito de direitos e de deveres, em Neri Júnior, Nelson Medawar, Odete de Sete, Clarissa Ferreira Macedo, Organização. Políticas Públicas Ambientais, estudos em homenagem ao professor Miquel Prier, São Paulo, Revista dos Tribunais 2019, página 346 a 356, em maio de 1994, na primeira Conferência das Cidades e Vilas Sustentáveis. Realizada na cidade dinamarquesa de Aalborg, foi aprovada a Carta de Aalborg, que estabeleceu valores básicos para as áreas urbanas europeias. A Carta Magna prevê ainda, em capítulo específico, a política urbana. Os artigos 182 e 183 estabelecem as diretrizes gerais que devem ser observadas ao cenário urbanístico e daí decorre a legislação urbanística em vigor, em especial a Lei número 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, que fornece embasamento para a defesa dos direitos decorrentes da cidade. Sabe-se que o espaço urbano... Questão pela ordem, senhor presidente. Sua questão de ordem. Senhor presidente, gostaria que, a título de auxiliar os trabalhos, estamos ultrapassando 40 horas de sessão, uma sessão histórica, muito importante, decisiva. Gostaria que o senhor fizesse a confirmação do quórum e a presença dos senhores vereadores no plenário, senhor presidente. Muito obrigado. Sim. Vamos deferir, então. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças no terminal eletrônico. Encerrado o registro das presenças, a verificação do quórum. Ocorreu de forma unânime dos vereadores. A Carta Magna prevê ainda em capítulo específico a política urbana. Os artigos 182 e 183 estabelecem as diretrizes gerais que devem ser observadas no cenário
urbanístico e daí decorre a legislação urbanística em vigor, em especial a Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, que fornece embasamento para a defesa de direitos e reconhecimentos de cidades. Sabe-se que o espaço urbano compreende as edificações, espaço urbano fechado e os chamados equipamentos públicos, espaço urbano aberto, onde estão inseridas as áreas verdes e as praças públicas, da forma que todo espaço construído, bem como todos os espaços habitáveis pelo homem, compõem o meio ambiente sociável. A configuração do espaço público é definida pelo Código Civil, especificamente no capítulo 3º, que trata dos bens públicos. Artigo 98, são públicos os bens do patrimônio do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99, são bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Grifo nosso. Não há nesse contexto como aceitar que atos administrativos expedidos pelo denunciado prejudiquem ou mesmo condicionem a utilização de espaços públicos de frequência coletiva, tais como as praças e os logradouros públicos, pois há de se observar sempre a finalidade de tais bens, atendendo-se sempre ao bem-estar comum. Sobre a finalidade administrativa, tem-se como prerrogativa dos agentes públicos primarem pelo fim maior dos espaços públicos, sob pena do ato administrativo ser caracterizado como inconstitucionalmente qualificado. Como já dito, o Estado possui dever constitucional de garantir o cumprimento mais amplo possível das liberdades civis, a fim de cumprir suas finalidades precípuas. Nesse sentido, a edição de um decreto que passe a exigir a autorização do poder público para a utilização do espaço público, uma praça, significa uma limitação ao núcleo essencial do direito ao espaço público, do direito de reunião, por comprometer sua destinação ao lazer e ocupação dos cidadãos, limitando suas condições de uso e prejudicando a liberdade e o bem-estar coletivo. A inconstitucionalidade qualificada dos decretos editados pelo denunciado encontra ainda guarida na Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, especificadamente em seu capítulo 5º, que trata das proibições, se não vejamos. Artigo 39, ao município é vedado: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesses públicos. 3. Criar distinções ou preferências entre brasileiros. Grifo nosso. Como visto, tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul consagram como direito fundamental a liberdade de cultos religiosos, prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com essa afirmação, queremos dizer que, consoante vigente Constituição Federal, o Estado deve se preocupar em proporcionar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o fanatismo. A liberdade de religião não está restrita à proteção aos cultos e tradições e crenças das religiões tradicionais católica, judaica e muçulmana, não havendo sequer diferença ontológica para efeitos constitucionais entre religiões e seitas religiosas. O critério a ser utilizado para se saber se o Estado deve dar proteção aos ritos, costumes e tradições de determinada organização religiosa não pode estar vinculado ao nome da religião, mas sim aos seus objetivos, se a organização tiver por meio engrandecimento do indivíduo, a busca de seu aperfeiçoamento em prol de toda a sociedade, a prática da filantropia deve gozar de proteção do Estado. Segundo o depoimento do Frei Nilmar Gato, o evento Bênção na Praça ocorre desde 2003, ou seja, até então jamais tinha sido criado pelo Poder Público Municipal qualquer tipo de embaraço para a realização da referida manifestação religiosa. Tal situação veio a mudar agora, em 2019, quando arbitrariamente denunciado editou o decreto criando obstáculos para que a população possa usufruir deste bem público, a praça. Cabe salientar que o depoimento do Procurador da República, Fabiano de Moraes, também evidenciou que o decreto restringe o direito à liberdade de reunião. Lembra a testemunha que a obrigatoriedade dos organizadores é de avisar o poder público, mas não proibi-la nem se criar embaraços à sua realização. Em outras palavras, o poder público municipal, norteado por decretos inconstitucionalmente qualificados do denunciado, tomou para si o privilégio de decidir quem pode ou não utilizar os bens públicos, de usufruir coletiva em flagrante desacordo com os ditames constitucionais e democráticos de direito.
Do ponto de vista do direito constitucional, a progressiva restrição de direitos fundamentais dos cidadãos, a despeito de criar embaraços ao direito de utilizar os espaços públicos, aponta para um fortalecimento desproporcional do Estado, alimentando assim o que se denomina democracia totalitária. De fato, em nome de um autoritarismo do prefeito, o Estado se empodera de tal forma que acaba por deliberar ou impedir que os cidadãos possam usufruir livremente dos direitos e garantias fundamentais, tais como o uso de bens públicos, praças, o direito da livre reunião e a manifestação religiosa espontânea e pacífica. Diante desse cenário, outro caminho não há senão a conclusão pela procedência da denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul quanto à ocorrência da infração político-administrativa atinente no artigo 4, incisos 7º e 10º do DL 201/1967, no tocante à proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos, uma vez haver suficiência probatória quanto aos espaços essenciais de maternidade e autoria. Exame da segunda imputação. 2 pontos. Abre aspas. Desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. O denunciante imputa ao prefeito Daniel Antônio Guerra a prática da infração política administrativa contida no artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei nº 201/1967, arguindo que este praticou contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ao desprezar o Conselho Municipal de Saúde, quando do fechamento do posto do atendimento 24 horas. Alega o denunciante que o Estatuto das Cidades, abre parênteses, Lei número 10.257/2001, fecha parênteses, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve ser executada pelos municípios e impõe que a gestão municipal deverá contar com a participação da população. Segundo ele, essa participação poderá ser exercida por meio de conselhos municipais. O município tem autonomia para constituir o número de conselhos necessários para atender tal diretriz. Ainda refere, uma vez que tais conselhos sejam criados e instalados, as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter sua esfera decisória reduzida, uma vez que passa de discricionária para vinculada. Nesta toada, cita o Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, regulamentando nos moldes da Lei Municipal número 7.854 de 2014 e refere que o denunciado ignorou o CMS quando, no mês de outubro de 2019, decidiu fechar as portas do PA 24 horas. O passo seguinte da administração foi o de deslocar todos os servidores do local para outras unidades, sem consultá-los e sob advertência de que não retornariam mais ao local, uma vez que a nova estrutura contaria com outra equipe. Frisa o denunciante que o Conselho Municipal de Saúde era contrário à gestão compartilhada, mas, mesmo assim, o denunciado ignorou a deliberação do Conselho e, por meio do chamamento público número 159/2019, de 9... Obrigado. De 9/8/2019, decidiu pela modalidade rejeitada, ofendendo assim a deliberação do CMS e, consequentemente, a Lei Municipal número 7.854 de 2014. Salienta-se que o Sistema Único de Saúde, SUS, criado a partir da Constituição de 1988 e regulamentado em 1990 pelas leis 8.080 de 8... Acho que tem que desligar um desses aí porque está dando interferência. Esse aí. 8.080 e número 8142,
advém de um processo político permeado pela participação, resultando na inclusão desta última como um dos princípios do SUS e, posteriormente, em sua institucionalização, através de conferências e conselhos de saúde. Os Conselhos Municipais de Saúde constituem-se em um dos pilares para a consolidação do SUS e representam um avanço na medida em que potencialmente ampliam os espaços e o poder de intervenção da população nos rumos da coisa pública, contribuindo para o aprofundamento do processo de construção democrática do país, já que vários setores da sociedade são incorporados no processo das decisões públicas, ampliando-se a representação democrática das várias partes da sociedade. Passamos a analisar a Constituição Federal Brasileira, 2 pontos. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 2 pontos. Inciso 3º, participação da comunidade. A participação social caracteriza-se pela eleição da sociedade, abre parênteses, comunidade, fecha parênteses, como uma categoria central na discussão e tomada de decisão das ações e serviços de saúde. Em suma, este conceito está fundamentado na universalização dos direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e uma nova compreensão do caráter do Estado, remetendo à definição das prioridades nas políticas públicas, com base em um debate público. Com efeito, a participação da comunidade representa um avanço nas formas de controle governamental. O tema foi contemplado na Constituição Federal de 1988, nos artigos 37, parágrafo 3º, 194, inciso 7, e 198, inciso 3º. Dessa forma, o legislador constitucional contemplou a área da saúde. Com esse importante mecanismo de controle, que mais tarde foi utilizado com a intenção de fortalecer o Sistema Único de Saúde, SUS. Além desses dispositivos, encontramos nas próprias diretrizes do SUS outros mecanismos que asseguram a participação da sociedade na fiscalização das ações e serviços da saúde em nosso país. Como visto, os conselhos de saúde representam um espaço importante de participação popular no sistema de saúde, pois são um espaço formal e legal para representantes dos setores organizados da sociedade civil deliberarem sobre os rumos da saúde no seu município. Muito mais do que uma porta de acesso ao aparelho estatal e seus mecanismos decisórios, os conselhos municipais de saúde são, para os diversos grupos de interesse, uma arena de tematização e publicização dos interesses da comunidade. Dito de outra forma, os Conselhos Municipais de Saúde são estruturas permanentes, de caráter público, que, à luz do Pacto do Bem Comum estabelecido para a saúde pública, examinam e acolhem demandas, compatibilizam interesses e chancelam uma agenda setorial, abre aspas, em interesse público, fecha aspas, capaz de parametrizar a ação do Estado, seu papel no sistema estadual de formulação e implementação de políticas seria o de, operacionalmente, estabelecer ou discriminar aquilo que é do interesse público, no processo cotidiano de apresentação de demandas e conflitos de interesses. Contudo, foi com o advento da Lei nº 8.142/90 que a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde esteve definida de fato. A referida lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Abre aspas, artigo 1º. O Sistema Único de Saúde, SUS, de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes intenções colegiadas. Inciso 2º, o Conselho de Saúde. Em seguida, essa mesma lei define o caráter deliberativo dos Conselhos de Saúde, 2 pontos. Abre aspas. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação,
de estratégias e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. E o Conselho Nacional de Saúde define que os conselhos de saúde são órgãos com poder deliberativo, ou seja, grupo de representações diversas áreas da sociedade que têm a prerrogativa de decidir. O conceito de deliberativo consubstancia-se em um debate oral de um assunto entre grupo de pessoas para tomar uma decisão, ou mesmo resolver um problema. Abre parênteses. Dicionário Aurélio, fecha parênteses. Nesse mesmo sentido, dispõe a legislação do município de Caxias do Sul, mais especificadamente a Lei Municipal número 7.854, de 22 de 9 de 2014, que dispõe sobre a Conferência Municipal da Saúde, a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Abre aspas. Artigo 2º. O Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, contará com as seguintes instâncias colegiadas. Inciso 3º. Os Conselhos Locais de Saúde. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saúde, CMS, instância colegiada municipal de controle social do SUS, terá função deliberativa, consultiva e fiscalizadora, atuando na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde na abrangência do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Artigo 5º. O CMS tem caráter permanente e deliberativo e será integrado por representantes do governo, prestadores de serviços privados e conveniados, profissionais de saúde e usuários. O Decreto Municipal 17.296, de 23 de 12 de 2014, por sua vez, define o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde e estabelece que, abre aspas, artigo 2º, o CMS é um órgão colegiado do Sistema Único de Saúde com funções deliberativas, fiscalizadoras e consultivas, tendo como objetivo básico a formulação e proposição de estratégias e controle da execução da política de saúde na abrangência do município,